Então vamos a um debate, agora introduzindo o debate sobre dízimo, irmão. Dízimo, meu Deus do céu, sabe? As pessoas estão perdendo a paz sobre eu tenho que dar o dízimo. Está na Bíblia, isso é do Velho Testamento ou veio para o Novo? Não, porque eu vi na internet, a questão é essa. Se você não segue esse livro, que os caras estão batendo, que eles estão tentando desconstruir, você não tem nada a ver com ele. Apenas escolha, faça uma escolha como Moisés. Moisés, em Êxodo 32, quando o povo apostatou e foi feito um bezerro, que Moisés desce e vai fazer a purificação, ele diz assim, ó, quem é do Senhor, passa para cá. Porque tinha alguém que cria que o Senhor não era o Senhor. O Senhor não é o Senhor. Vamos construir um Deus de ouro. Ok, vamos construir um Deus de ouro. E aí? Aquele é o povo inconstante. Fizeram o bezerro, morreu um bocado, e Deus deixou de ser Deus. Mas Moisés tinha que colocar um ponto final naquilo. Então eu digo para você, se você não crê em Jesus, se você não crê em Deus e não crê na Bíblia, você já deu sua resposta para o céu. Ok? Você já deu sua resposta. Então, pastores, meus amigos que me assistem, irmãos de igrejas que me assistem agora, faça uma decisão. Faça uma decisão. Ok? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero tratar de um assunto que fala sobre Isaías 29:13. Isaías 29:13 diz, esse povo se aproxima de mim com os lábios e com a boca me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens apenas, em que foram ensinados. Ok? A primeira pergunta, o que eu penso? O que o pastor pensa de tudo isso? Antropocentrismo, anarquismo. Por que não combatem o mal em si? O mal, aquilo que realmente desgraça e destrói. O perigo que o diabo representa. Por que não fazem isso? Porque a ideia é anarquizar. E isso não é algo novo. Olha só. Se uma pessoa combate a igreja, ela está a favor do diabo. Porque Jesus Cristo, ele disse assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Se eu ainda não entrei no assunto do dízimo, é uma introdução a essa pergunta, né? O que o senhor acha? Ok. Pergunte àquelas senhoras aonde estariam seus filhos, aqueles que foram tirados das drogas. Aquela pessoa que estava para morrer na UTI, que foi arrancada e trouxe, Deus deu a vida para ela. Aonde estariam essas pessoas se não tivessem as igrejas ou os pregadores para irem orar? Aonde estariam? Aonde estariam essas pessoas que estavam na bebida, na prostituição, aonde a missão chegou? Ok? Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Mas eu tenho uma palavra em Tito 3:9. Vamos ler aqui Tito 3:9. Tito 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O dízimo é um debate acerca da lei. Eles estão debatendo acerca da lei. Então, é coisa vã e inútil. Eu apenas escolho, eu sigo esse conselho ou eu sigo debatendo. Ok? E tem também em Timóteo, 2 Timóteo 2,16. Vamos ver aqui. 2 Timóteo 2,16. Olha o que diz. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Olha que interessante. Existia um problema parecido.
Existia um grupo parecido, é um déjà vu. Eu já vi isso antes. Sabe aquela sensação de que tu já passou por isso? De que você é um déjà vu. Isso é um déjà vu. Não, para mim não é novidade. A Bíblia sempre foi combatida, mas ela sobreviveu à Inquisição, a fogueiras, a destruição. No ano 70 foi queimado toda a documentação, ok? E os remanescentes se abrigaram num povoado, acho que Jânia, se não me engano, em Jânia. Mas onde perseguiram, onde encontraram na caverna, dizimaram. Aí vem Hitler, dizima. Mas sempre Deus segurando o remanescente. Então, isso já aconteceu. Isso é coisa velha, com roupagem nova. O problema muda de pessoa para pessoa e de instituição para instituição. Você me entende? Uma pessoa gastava com centenas de reais com doença. Hoje ela dedica o dinheiro na obra de Deus por gratidão. Vivia no médico, vivia doente. Gastava, comprava um alimento especial, 500 reais. Aí ela agora, que não gasta mais isso, ela quer ajudar a obra de Deus a propagar o evangelho. O que faz? É um crime isso. Não, irmã, isso não pode. Pergunte a eles que foram beneficiados com, como disse Paulo, demonstração de poder. A demonstração de poder joga tudo por terra. Qualquer dúvida. Porque assim como tem alguém que reclama, tem alguém que elogia. Ok? O que eu vou explicar aqui? Quando eles batem em pastores e igrejas, eu pergunto, e os membros? Quantos pastores se incomodando com membros que pensam assim, ou apenas mudam o título, mas pensam negativo em relação a outro ponto? Essas pessoas que se intitulam os descobridores da causa nobre, eles eram membros de uma igreja. A maioria é apóstata. A maioria se desviou, apostatou. Teve um que, inclusive, eu vi há muito tempo atrás, ele disse assim, por que eu me tornei um cético na Bíblia? Aí eu te pergunto, como é que eu vou escutar uma pessoa que vive o ceticismo? Ele não crê em Deus, ele não crê na palavra, que é a minha norma de fé e conduta, é onde eu creio, é onde eu me sustento. Eu pergunto, o que eu tenho para ouvir de um cidadão como esse? Ou eu vou ser levado para o lado dele, ou ele para o meu. Vai pender a balança para o lado que o peso for maior. Ok? Em 1 Reis 18, 21, o profeta Elias diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é o Senhor, sigam Baal. Mas se Deus é o Senhor, se Jeová é o Senhor, então sigam Ele. O problema é só decidir. Decidam. Mas não incomodem as igrejas mais. Não incomodem os pastores. Se você não gosta, mude para um lugar que você gosta. Mas não fale mal de onde você saiu, porque em algum momento aquilo foi bom para você. Agora que você encontrou um percalço, sim, uma pedrinha, aquilo não presta mais, está errado, ok? Então ele disse, até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver uma vida desse jeito? Sabe, pende para lá, pende para cá, como aconteceu com Moisés em Êxodo 32, entendeu? Então ajude o seu líder ou deixe-o. Ajude a igreja ou deixe ela. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. O sangue de quem serve e ama a Deus é como semente, irmão. Quanto mais derrama, mais brota. Mas por favor, não tire a paz daquelas pessoas que estão nas igrejas fazendo algo para que a obra de Deus venha a crescer, ok? Então, temos que acabar com o antropocentrismo. O que essas pessoas fazem? São seguidores de homens, como diz Isaías 29. Eles querem, um comichão nos ouvidos, como diz Paulo. Eles precisam de algo, eles precisam de uma certeza. Eu dei um nomezinho engraçadinho para essas pessoas. São os seguidores da causa própria. Eu coloquei a organização da causa própria, OCP. OCP, grava aí, OCP. Entendeu? É a organização da causa própria, porque eles estão amontoando para eles estão amontoando doutores. As pessoas estão atrás de doutores.
Aquele cara sabe muito. Aquele cara ali, pô, o cara é estudado, é um professor. Legal. Eu liguei para um professor de hebraico. Gente, não dá para falar o que ele falou aqui. Mas eu liguei para um professor de hebraico. Ele saiu da Assembleia de Deus, estava dando aula, estudou, coisa e tal, estava dando aula. O cara xingava palavrão o tempo todo pelo telefone. E uma vez foram convidá-lo para um hangout, e uma pessoa disse assim, só vou te fazer uma pergunta, você acredita em Deus? Ele disse, não. E o cara, pum, desligou e saiu fora. Essa é a conduta. Se você não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, eu não tenho assunto. Não tenho o que fazer aí. Eu não tenho o que fazer aí. Porque a palavra de Deus é clara, quem crê e for salvo, for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí o cara vai num pergaminho e diz, em alguns pergaminhos, esse versículo não existe. Eu creio nele, está ali. Por anos ele foi pregado e trouxe salvação. Porque eu utilizo uma metodologia. Ele está ali. Eu peço que ninguém me mande mensagem no WhatsApp, porque fica na frente da tela aqui e me dá problema, tá ok? Então vamos lá. Eles se sentem heróis da causa própria e querem compartilhar a sua causa, não a dos outros, mas a sua causa com os outros. E acolhem em seu reduto pessoas com o mesmo pensamento que eles. Dá-se então uma nova ordem, que é a ordem da causa própria. Porque eles vendem seus DVDs e vendem seus livros. Ele tem seus seguidores. Então a ideia é, tira da igreja e traz para mim. Porque eles estão vendendo o produto. Eles condenam o dízimo, mas eles vendem os DVDs. Então alguém para de dar na igreja para dar para eles. Está entendendo? Então existe um interesse de causa própria por trás disso. Eles deveriam doar seus materiais ao invés de vendê-los. Pois a Bíblia também diz, de graça recebeste, de graça darás. Não diz isso? Não é verdade? Mas vamos ao que realmente importa. Vamos nos focar no exemplo de um orfanato, para que a gente entenda a necessidade, ok? Um orfanato, ele tem um diretor, ele tem todo o seu staff, todos os envolvidos, ele tem todas as despesas para se manter, que são surreais quando se trata de criança. A pergunta, se o diretor não for um bilionário devotado à causa dele, esse orfanato vai ter a duração que a finança desse homem tiver. Então, a luta não é contra o dízimo. Escreve isso aí. A luta é contra o termo, a terminologia, não o produto em si. O problema é o nome, porque se fosse contribuição, se fosse doação, não tinha problema. Mas a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, o problema desses caras é dizerem, e eu vou responder essa pergunta agora mesmo. Não, o dízimo é do novo, beleza, é do velho, vamos lá. As mesmas despesas de um orfanato estão numa igreja, elas estão numa igreja, ok? Eventos comemorativos, sabe que tudo que listei tem seu custo próprio, e que, portanto, caso o diretor do orfanato seja um bilionário, ele está fadado à desgraça. O problema de assunto que vamos tratar é a associação ao termo dízimo, e não ao produto em si, dinheiro. É ao termo, porque o termo, embora apareça no Novo Testamento, eles dizem, e eu vou derrubar eles aqui agora, que é algo do Velho Testamento, porque é uma ordenança da aliança, aliás, da velha aliança. E eu vou derrubar, mas eu vou derrubar ponto por ponto, entendeu? Então o problema não é o valor 10%, é a nomenclatura. É esse problema que tira o sono deles, ok? A pergunta é a seguinte: para onde vão, eu vou botar a Bíblia aqui, para onde vão essas pessoas que dependem da missão? Essas pessoas, utilizando um termo simples, eu não vou entrar em vernáculos, entendeu? Em linguagem vernacular, grega, hebraica, eu não vou entrar nisso, eu vou utilizar um senso comum. O que você faz hoje sem dinheiro? Como se faz isso? Como se faz missão? Como se enche isso aqui de cadeira? Como se coloca ar-condicionado? Como se coloca equipamento de som? Como se põe gasolina no carro? Como se come? Como se alimenta? Como ajuda pessoas? Eles vão dizer, com oferta?
Mas o padrão de oferta do Velho Testamento, se eu for utilizar, a igreja fecha. Porque Deus pedia exatamente o que necessitava. Eu quero ouro, pedras de engaste preciosa, eu quero pele de texugo, linho finíssimo. Já pensou? Eu vou querer, gente, eu quero um ar-condicionado de 50 mil BTUs, eu vou querer um equipamento de som de ponta, custa 50 mil reais, ok? Eu vou querer o melhor terreno centralizado na cidade, porque a obra é de Deus. Como é que vai ser isso aí? Eles vão dizer, nossa, aquele pastor é dinheirista? Mas foi o pedido que Deus fez. Ele disse que queria exatamente isso. Ele falou para Moisés, peça isso. Deus falando em Êxodo, ok? Então, a resposta é simples. Como se faz tudo isso? Contribuição financeira. Esses heróis da causa própria, a OCP, eles concordam que as pessoas devem ajudar com o que puderem e quiserem, mas discordam que devam pagar o dízimo. Olha só, o termo, o problema é o termo, ok? Então, se você pode ajudar com o que quiser, é contribuição. O dízimo é uma contribuição para a obra de Deus. Vamos tirar o dízimo? Podem contribuir, dizimar. É tudo a mesma coisa, mas muda para aí o cara pega e bota um gancho, um anzol na aliança, e aí, por causa da terminologia, nós temos agora um termo agregado a um ponto que não me cabe mais falar sobre aquilo, porque eles entendem que de Gênesis a Malaquias caiu, acabou. Só que a palavra Torá não quer dizer lei, ela ganhou um termo legalista. Torá quer dizer instrução, ensinamento, é isso que quer dizer Torá. Mas vamos lá, esse é o livro que eu sigo, ok? Se eles discordam que deva pagar o dízimo, mas concordam que a pessoa possa ajudar como ela puder, isso é hilário. Porque ao concordarem que algum valor deva ser dado para mais ou para menos que 10%, concordam então que haja uma necessidade financeira em questão. Se concordam que haja uma necessidade, então há uma necessidade, ora. Se concordam, porque debatem acerca de um termo, se o problema é o termo, vamos trocá-lo então. Que tal contribuição de 10%? Ou associações com carnê no valor de 10% de sua renda, ou então 20%. Vamos mexer nisso aí? Fica melhor para eles? Vamos fazer o seguinte, e se tirarmos o termo dízimo e colocássemos uma peça de ouro ou de prata, uma joia como em Êxodo 25. Já leu Êxodo 25, do 1 ao 8? Diz assim, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Olha a oferta alçada de Deus. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, é uma oferta alçada. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta que tomareis deles. Ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro pintada de vermelho, pele de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras de sardônio, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha o pedido de Deus. Olha o pedido de Deus. Primeiro ponto, a OCP, como vou chamar, os criadores da organização da causa própria, primeiro ponto ele vai questionar. Nesse caso, Deus pediu uma oferta, pastor, e não dízimo. Sim, você está certo. Quanto ao termo, mas veja o conteúdo do pedido de Deus em relação à oferta. Veja o conteúdo. Eu pergunto uma coisa aqui, você prefere pagar 10% ou trazer o que o pastor vai pedir? Em vez de 10%, irmão, eu quero que encha o tanque de gasolina do meu carro e eu preciso viajar para Londres para evangelizar, e a passagem de avião, o hotel e papapá. O que você acha que é mais em conta? O que é mais em conta? Então vamos lá. Você vê que Deus é o único sócio na história da humanidade que fica com a menor parte de um todo. Exemplo, qualquer sociedade que você abrir, ela vai abarcar 30%, 40%, 60%, 70%. Deus pede 1/10. Você ganha 1.000, Deus pede 100 e diz, pode ficar com 900 reais, mas o cara acha pouco.
Ele acha pouco. Por isso a Bíblia diz que a avareza, ela é pecado de idolatria. Ou seja, a avareza é um pecado metamorfo. Ele é um pecado que se transforma em outro. Metamorfo. O cara que é avarento também é idólatra, porque ele adora o dinheiro. E não é isso que está acontecendo aqui agora? Se eu fosse usar o modelo de oferta de Deus para construir uma igreja, então deveria pedir como ele pediu, ok? Ouro, pedra preciosa, vidro temperado para botar nas portas e janelas, ar-condicionado, cadeira de espuma injetável, porcelanato, instrumentos musicais, sonorização de ponta, ou não? Eu, na verdade, não sei o que seria melhor. Pedir uma igreja segundo a ótica da OCP seria a oferta dizendo o seu conteúdo de acordo com a necessidade em questão, ou apenas receber o dízimo. Apenas isso. O que é melhor? Vamos começar a fazer pedidos como as ofertas de Deus? Você não acha que a igreja vai se extinguir? Ou vamos permanecer como permanecemos há 2000 anos? Vivendo de dízimos e ofertas, tocando a obra missionária como está ali predito. É uma escolha simples, ok? Agora, vamos às perguntas e respostas. Pergunta: é verdade, pastor, que o dízimo é uma ordenança do Velho Testamento e que por mudar as alianças ele ficou na velha aliança? É aqui, né? Eu vou te dar um sonoro não, enfaticamente não. A primeira menção da palavra dízimo, registrada na Bíblia, é relatada fora da aliança, e está em Gênesis 14, de 18 ao 20, quando Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, como é intitulado. Além de Abraão, um outro patriarca que aparece comprometido com o dízimo é Jacó. Olha o que Jacó diz em Gênesis 28, 20 ao 22. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, tudo que me deres eu pagarei fielmente com o dízimo. Viu? Antes de qualquer aliança. Vale lembrar que não havia lei ou sacerdócio levítico, porque Levi nem sonhava existir, só nos sonhos de Deus, muito menos Moisés. Então, peraí. Se não havia aliança, a palavra dízimo, ou seja, a ideia, vamos tirar o dízimo, a ideia de devolução, de reconhecimento, Deus me abençoou tanto que eu vou devolver 10% para ele. Essa ideia era anterior a qualquer aliança ou lei. Então, de onde esses caras tiraram que da velha aliança? De onde esses caras tiraram isso? Se Abraão e Jacó não pertenciam a aliança nenhuma, quem que instruiu esses dois homens a se devotarem dessa forma? Eu até posso sustentar que Abraão ensinou a Isaac, e Isaac ensinou a Jacó. Eu posso até sustentar, porque eles eram da mesma linhagem, da mesma família. Mas, se isso não tem nada a ver com aliança, não está na velha nem na nova. Isso é um conceito de reconhecimento da autoridade, bondade e poder de Deus. Tanto Abraão quanto Jacó expressam a sua relação com o dízimo como sinônimo de gratidão a Deus, pelos benefícios recebidos. Já no livro do Deuteronômio, o dízimo aparece como reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas e como aquele que cuida do ser humano, concedendo-lhe os bens da criação para a sua subsistência. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da sua semeadura que o campo produzir, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Para o quê? Para o quê? O que diz Deuteronômio 14, 22, 23? Para que aprendas continuamente a temer o Senhor teu Deus. Quer dizer, é uma questão, sabe, de temor, de respeito. Eu não entendo como é que uma pessoa não ajuda uma igreja. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue ficar com 10% em detrimento da obra de Deus. Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça. Porque eu ganhei, meu irmão deve estar me vendo aqui, eu ganhei de um irmão meu no Rio de Janeiro uma ideia adventure, irmão. Uma ideia adventure de 2010. Eu vendi para o outro parceladinho e estou botando ele todo na igreja. 1 ano e 4 meses. Eu não pego um salário da igreja.
Então, se eu não acredito nisso, por que eu faço tanto pela obra? Pô, estou andando de Fiat Uno. Podia estar andando de ideia Adventure aqui, né? Bonitinho. Porque eu acredito nisso, irmão. Isso é para mim, é meu exemplo. É meu exemplo. E Deus nunca me deixou faltar nada. Ok? Eu sei que outro carro virá. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é da obra de Deus crescer. Você está me entendendo, querido ouvinte? Então, para que aprendas continuamente a temer o Senhor teu Deus. Olha que barato que eu vou trazer agora aqui. Se uma pessoa estiver devendo cartão de crédito, ela lesa a igreja e paga o cartão. Ela lesa a igreja e paga o cartão. Quando está folgado é que ele traz. Por isso que a vida está no atoledo. Por isso que levanta um pouco, cai um pouco, levanta um pouco, cai um pouco. Porque está logrando, está lesando o Senhor. E a despeito do que digam, é bíblico, irmão? É bíblico. É bíblico para quem é bíblico. Se você não quer a Bíblia, eu sei que pode ser que eu seja combatido, mas eu não vou responder em altura para ninguém. Para mim, que gosto desse livro, eu quero seguir ele. Quem não gosta, siga os profetas youtubianos e vamos ver onde vai dar. Ok? Agora, segundo, que o dízimo nada tem a ver com alianças, e sim com reconhecimento. O dízimo tem a ver com reconhecimento da divindade, do poder e da bondade de Deus. O livro de Eclesiástico é um livro que é apócrifo, por sua vez nos adverte para que não nos apresentemos a Deus de mãos vazias e que a nossa oferenda seja feita com alegria. Além disso, se o dízimo é o nosso reconhecimento a Deus, diante de tudo aquilo que Ele nos concede, Ele mesmo responde ao nosso dízimo multiplicando a sua generosidade. Ele mesmo faz isso. Ok? A Bíblia diz em Mateus 10:10, o trabalhador é digno do seu salário. Você pode ler 1 Coríntios 9, 13 e 14 também. Você pode ler Mateus 23, 23. Jesus está falando sobre o dízimo. Jesus, não há uma sequer reprovação da parte de Jesus pelo dízimo. Não há nenhuma reprovação da parte de Jesus, de forma nenhuma. Então, em tempos de forte individualismo e egoísmo como o nosso, o fechamento do coração às necessidades da igreja e dos pobres, irmãos, é isso que você tem que entender, se torna algo quase que automático em nós. Quanto mais formos generosos frente àqueles que de nós necessitam, mais a vida responde com generosidade às nossas necessidades. Abramos o nosso coração e ofertemos a Deus o melhor que nós mesmos sabemos que é a maior oferenda. Foi Ele mesmo quem fez ao nos dar seu Filho. Ok? A Bíblia diz, Deuteronômio 14, 22, separem o dízimo de tudo que a terra produz anualmente. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, da fruta, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Lembrando, o cara vai dizer assim, tá, mas isso era a velha aliança. Mas eu quero lembrar que o termo dízimo é anterior à aliança. Ele veio antes da aliança, entrou na aliança, passou para a nova e segue viagem, porque é algo anterior. Então, desconstrui isso aí, pelo amor de Deus, que isso aí caiu, para mim caiu por terra, ok? A Bíblia diz assim, irmãos, que honre o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Preste atenção nisso. O dízimo é um ato de caridade para com os levitas, entrou na velha aliança, que não tinham herdado posses e que por trabalharem para um fim religioso sem fins lucrativos, dependiam de recursos tanto para si próprios, quanto para a realização dos atos litúrgicos, aos quais foram responsabilizados, que demandava na velha aliança. Animais para sacrificar, incenso para queimar, lenha para o holocausto, especiaria para a perfumaria, fora vestimenta e sustento dos envolvidos na causa. E na nova aliança, obra missionária, já que na velha aliança existia um lugar e um povo de linhagem específica e localidade próxima do lugar determinado para levar esses dízimos. No caso da nova aliança, engloba o mundo todo e bilhares de pessoas em diferentes nações, com todo tipo de dificuldade. Pergunte aos que recebem da igreja, na missão ou em qualquer área que seja, que doam suas vidas
em detrimento próprio. Elas doam suas vidas em detrimento próprio. O valor que uma alma tem, pergunte a elas. O prazer de fazer missão. Pergunte aos beneficiários pobres onde a ajuda chega. Eu sei que muitos não fazem isso por outro lado, outros fazem em maior número. Como se faz evangelismo da graça, de graça? Fale para mim. Como se faz o evangelismo da graça, de graça? Se você consegue, toca o barco, evangelize. Eu quero ver até onde você vai. A Bíblia diz, como pregarão se não forem enviados? No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14, 15. Como é que você envia uma pessoa do Brasil para a Europa? Ele não tem asa nas costas, irmão. Não é ave migratória.